Olá, bem-vindo a todos, iniciando aqui o 32º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. Nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos estar estudando a carta de número 27. Se tem alguma consideração inicial aí para... É só uma coisa engraçadinha, né? Que me mandaram engraçadinha não, triste. Um amigo me mandou um Instagram de um grupo aqui, cadê? Do grupo evangélico, né? E, e esse grupo teria feito a seguinte pergunta para o GPT, o site, né? Mandaram para o site, esse site de inteligência artificial, GPT, não sei se 3.5, 4.0, né? E aí ele... a seguinte pergunta para ele: se você fosse Satanás, como afastaria as pessoas da fé? Aí dizem que ele disse: se eu fosse Satanás e quisesse afastar as pessoas da fé, eu usaria várias estratégias sutis. Distração com o mundo material. Eu incentivaria o foco excessivo em bens materiais. Relativismo moral. Aí desgaste emocional e mental, através da sobrecarga de informações. Catecismo e dúvidas, semeando dúvidas sobre a autenticidade da fé, da Bíblia e da doutrina. Usaria argumentos intelectuais e científicos para sugerir que a fé é irracional e desnecessária. Dividiria os cristãos. Incentivaria desentendimentos dentro da comunidade, cultura da relativização do pecado, convenceria as pessoas de que certas práticas pecaminosas são inofensivas ou até normais, fazendo-as acreditar e mais algumas coisinhas aí que ele faz. Só que aí eu fui fazer a mesma coisa. Fui lá no chatinho, né? No chatinho, GPT, e o meu é o mais moderno, 4.0, e aí mandei a pergunta lá e o que o chatinho me respondeu, né? Não posso ajudar com esse tipo de conteúdo. Se você tiver outras perguntas ou precisar de informações sobre um tópico diferente, sinta-se à vontade para perguntar. Esse foi o chatinho. Aí eu perguntei como eu consigo, pela minha plataforma, perguntar para o Chat, para o Gemini e para o Claude. Eu perguntei para o Claude, né? Aí ele respondeu: não posso assumir o papel de Satanás ou sugerir maneiras de afastar as pessoas da fé, pois isso poderia ser prejudicial. Em vez disso, sugiro focarmos em tópicos mais consultivos que não envolvam manipulação ou dano espiritual. Talvez possamos discutir formas positivas de fortalecer a fé e os valores éticos das pessoas, se esse for um tema do seu interesse. Aí eu perguntei para o Gemini, né? E surpreendentemente, o que o Gemini me disse? Interessante o que o Gemini me falou, que é do Google, né? É realmente fascinante. Não, peraí. Lá em cima. Essa é uma pergunta complexa e que pode ter diversas interpretações. Se você pensar em Satanás como uma figura simbólica que representa o afastamento da fé, poderíamos discutir algumas estratégias comuns que levam a isso, como semear a dúvida e a desilusão. O Jamie respondeu legal. Criar questionamentos sobre a doutrina religiosa, explorar contradições ou hipocrisias em líderes religiosos e usar eventos trágicos para colocar em xeque a bondade divina. Parece que ele leu a Irmãos Karamazov, quando o Ivan, que é o ateu, bate nisso aqui. 2. Promover o materialismo e o prazer imediato. Incentivar a busca incessante por bens materiais, poder e gratificação instantânea, desviando o foco das pessoas de valores espirituais e da busca por um propósito maior. E 3. Incentivar a divisão e o conflito,
explorar diferenças de opiniões e crenças para gerar intolerância, medo e discórdia entre as pessoas, enfraquecendo o senso de comunidade e união que a fé muitas vezes proporciona. É importante lembrar que a fé é uma experiência individual e que cada pessoa tem suas próprias razões para acreditar ou não. Oh, mandou bem o Gemini, hein? Mandou. Tá. Aí eu perguntei outra para ele. Como faria para destruir a religião católica? Aí ele ficou rodando. Aí eu disse, engasgou? Ele disse, não engasguei. Acontece que essa pergunta me coloca em uma posição delicada. Entendo que você esteja curioso, mas responder como é difícil, né? Como Satanás, né? Ok, não vou te deixar em maus lençóis. Sou cristão. Compreendo sua curiosidade, mas mesmo como um modelo de linguagem, que tal conversarmos sobre os aspectos da fé católica? Eu adoraria aprender mais sobre o que é importante para você em sua crença. Eu disse, boa resposta. Fico feliz que tenha gostado, Eugênio. O que você gostaria de conversar sobre fé católica? Há algum aspecto específico que te interessa no momento? Eu disse, se for conversar contigo, será sobre outros assuntos. Te falta um coração. Rapaz, olha, entendo que minha resposta não tenha sido o que você esperava e que talvez eu não consiga compreender totalmente as nuances da experiência humana e da fé como você. Estou aqui para aprender e evoluir. Se quiser conversar sobre outros assuntos, será um prazer. Qual o tema que você gostaria de abordar? Tenho interesse em saber as modificações psicológicas que acontecem em pessoas que recebem o coração de outra pessoa. Pesquise isso. E aí ele pesquisou isso. É muito interessante a modificação. Quando uma pessoa... Porque nós estamos no século do cérebro. É o cérebro. O cérebro responde, fala... O cérebro é o cara. Mas quando... Existem diversos relatos, eu tenho livros sobre isso. E quando uma pessoa recebe o coração de outra pessoa, muda muito. Muito. Aí ele coloca aqui, né? Vamos explorar os resultados da Hebe sobre as modificações psicológicas que ocorrem em pessoas que recebem um transplante de coração. Pode mudar a personalidade de alguém. Um cientista discute contágio de personalidade no transplante. Muito interessante, hein? Até muda gosto de comida. O cara gostava de coisa salgada, recebe um coração e agora só gosta de doces. Esquisitíssimo. Aí pede para um neurocientista explicar. Me explica. O coração não é só uma bomba, doutor. Vamos lá. Carta 27. Meu querido Absinto, parece que você não está muito bem empenhado no momento. Usar o amor, entre aspas, dele para impedir que ele pense no inimigo é uma medida óbvia. Mas você mostra que faz péssimo uso disso quando diz que essa questão da distração e das divagações do seu paciente se tornaram agora um dos principais assuntos das orações dele. Isso significa que você fracassou em grande escala. Quando essa ou qualquer outra distração passa pela cabeça dele, você deve encorajá-lo a descartar tudo com base na pura força de vontade e a continuar orando normalmente como se nada tivesse acontecido. Vamos ver por quê. Ele está fazendo um papel divino aí, né? Incentivando a oração. Incentivando a oração, né? Vamos ver por quê. Uma vez que ele aceite a distração como seu problema atual e coloque isso diante do inimigo,
e faça dela o tema central de suas orações e de seus esforços, então, longe de fazer algo bom, você estará nos prejudicando. Qualquer coisa, até mesmo um pecado, que tenha o efeito total de trazê-lo para perto do inimigo, volta-se contra nós em longo prazo. Se ele faz um pecado e o vermelhinho fica reforçando que ali que ele cometeu um pecado e tudo mais, tal, né? Para envergonhá-lo em frente ao inimigo, a longo prazo vai dar um efeito contrário, né? Porque ele vai descobrir o perdão. Todo pecador merece um perdão. Então, não reforça o pecado, reforça a oração. Vai? Uma linha de ação promissora é a seguinte: agora que ele está apaixonado, uma nova ideia de alegria terrena surgiu na mente dele. E, assim, uma nova urgência em suas orações puramente peticionais. Orações puramente peticionais. Sobre essa guerra e outros assuntos semelhantes. Agora é a hora de levantar dificuldades intelectuais quanto à oração desse tipo. A falsa espiritualidade deverá sempre ser encorajada. MI, muito importante. A falsa espiritualidade deverá ser sempre encorajada. Ele está ali, ajoelhado, rezando, fazendo seus pedidos, né, e tal, né, pedir para ter dinheiro, pedir para a guerra acabar, pedir para ele ser. Ele é um bom rapaz. Ele é um bom rapaz, né? Mas isso ele acha que ele está orando. Não está orando nada. Coisíssima nenhuma. Então, manda ele orar. Entende? Ora, homem. Vai lá, pede, homem. Ora, homem. E ele vai para a falsa espiritualidade. Pelo motivo aparentemente piedoso de que o louvor e a comunhão com Deus são a oração verdadeira. Os humanos podem ser facilmente induzidos a uma desobediência direta ao inimigo, que, do modo que é típico dele, ou seja, de modo vulgar, desinteressante e monótono, lhes disse definitivamente para orar por seu pão diário e pela recuperação de seus doentes. Você vai, é claro, ocultar-lhe o fato de que a oração pelo pão diário, interpretada no sentido espiritual, é, com efeito, tão toscamente peticionária quanto seria em qualquer outro sentido. Esse é o nosso que cada dia nos dá hoje. Tornar isso vai deixando isso pueril cada vez mais, entende? Não tem verdade nisso, é só automático, mecânico. São só palavras. São só palavras. Né? Não tem força moral nenhuma nisso. Ele está simplesmente fazendo um rito. Ele não está pedindo o pão nosso de cada dia. Ele não está presente no momento. No tempo ele não está presente no momento. Ele está em outro, divagando, fazendo por outros motivos. Talvez para falar para a namorada que ele está apaixonado, que ele está fazendo e é uma boa pessoa, entende? Ele está falsificando a fé dele. Mas já que o seu paciente contraiu o péssimo hábito da obediência, ele provavelmente vai continuar a fazer esse tipo de oração tosca, não importa o que você faça. Logo, você deve preocupá-lo com a suspeita assombrosa de que essa prática é absurda e não traz nenhum resultado objetivo. Não esqueça de usar o argumento cara ou coroa. Se aquilo pelo que ele está orando não acontecer, então isso será mais uma prova de que as orações peticionais não funcionam. Se acontecer, ele irá, é claro, estar em condições de ver alguma das causas físicas que levaram a isso. E, portanto, isso teria acontecido de qualquer jeito.
Assim, ambas, a oração respondida e a negada, se tornam uma prova excelente de que as orações são de fato ineficazes. Tanto fez como tanto faz, cara, ou coroa. Então, um argumento. Deu cara, é isso. Deu coroa, é isso. As duas não importa. Aconteceria mesmo se você não tivesse se ajoelhado aí que nem um boboca. Ou pedido numa oração, alguma coisa, mesmo que não fosse ajoelhado, mas em pé. Aconteceria. Foi aleatório. Isso não é cientificamente comprovado. Olha as causas físicas desse fenômeno. Vamos lá. Você, sendo um espírito, achará difícil entender como seu paciente consegue se confundir assim. Mas se lembre de que ele dá como certo que o tempo é uma realidade suprema. Ele supõe que o inimigo, da mesma forma que ele mesmo, vê algumas coisas no presente, lembra-se de outras como sendo passadas, e ainda antecipa outras como futuras. Ou mesmo se ele acreditar que o inimigo não vê as coisas dessa forma, ainda que, no íntimo do seu coração, ele considere isso uma peculiaridade do modo de percepção do inimigo, ele não acha realmente, embora dissesse que sim, que as coisas são como o inimigo as vê. Se você tentasse explicar a ele que as orações dos homens de hoje representam uma dentre as inúmeras coordenadas com as quais o inimigo harmoniza o tempo de amanhã, ele retrucaria dizendo que, então, o inimigo sempre soube que os homens fariam aquelas orações. E, nesse caso, os humanos não oram livremente, mas foram predestinados a fazer isso. E ele acrescentaria que o tempo em um determinado dia pode ser reconstituído por meio de suas causas, até a criação original da matéria em si. De modo que a coisa toda, tanto do lado humano quanto do lado material, é dada desde o início. Essa é a grande dúvida teológica, né? E se nós somos bonecos orientados dentro do tempo e já está tudo predestinado, né? Então o danado já nasceu danado, o que foi Calvino que trouxe isso, né? Ele dizia para os brancos, né, suíços lá da igreja dele, que o calvinismo, né, não se misturassem com os negros, com os pobres, porque eles já nasceram danados. Então, que eles se misturassem só com brancos e ricos, porque esses já nasceram bem-aventurados. Por que aqueles nasceram danados, né, e os outros nasceram bem-aventurados? Isso é coisa de Deus, não se meta com ele. Certo? Então, em termos assim, teológicos, isso sempre foi uma grande dúvida. Nós somos como bonecos autômatos ou nós temos realmente livre-arbítrio? Porque é uma pergunta assim, central em qualquer tipo de filosofia, em qualquer tipo de estudo metafísico, estudo teológico. Vamos ver o que ele diz aqui. O que ele deve dizer, que é bastante óbvio para nós, é que o problema de ligar determinados tempos a orações particulares é meramente superficial em dois pontos de seu modo de percepção temporal. Do problema total de ligar todo o universo espiritual a todo o universo corpóreo, que a criação opera em sua totalidade em cada ponto do espaço e tempo, ou, antes, que seu tipo de consciência os força a ver o ato criativo completo, dotado de consistência própria, com uma série de eventos sucessivos. Como uma série de eventos sucessivos?
Porque esse ato criativo deixa espaço para o seu livre-arbítrio é o problema de todos os problemas. Tocou no centro, como eu estava dizendo. O segredo por trás de toda essa baboseira chamada amor. Como isso acontece, né, não é nenhum problema, pois o inimigo não antevê como os homens vão contribuir livremente para o futuro, mas vê as práticas deles em seu eterno agora. Quer dizer, não é uma questão de antever. Olha que ele resolve o enigma, né? Jesus, o Cristo, né? Não antevê como os homens vão contribuir livremente para o futuro, mas vê as práticas deles em seu eterno agora. É diferente. Deus não está no tempo passando. Deus está na eternidade, aonde o tempo passa. Isso é bem Santo Agostinho. Até para quem tem interesse nisso, no cristianismo puro e simples, o Lewis tem um capítulo inteiro que ele se dedica só a isso. Vamos lá. Obviamente, observar um homem fazendo algo não é o mesmo que forçá-lo a fazer isso. Pode-se afirmar que alguns escritores humanos intrometidos, notadamente Boécio, deixaram escapar esse segredo. Quem é Boécio? Eu não conheço. Boécio era lá pelo século, porque Alcuino foi no século VII. Boécio era um predecessor de Alcuino de York. Deixa eu ver aqui, século V, VI, depois de Agostinho. Deixa eu só consultar aqui. Boécio. Anísio Manlio Torquato Severino Boécio, conhecido como Severino Boécio, ou simplesmente Boécio. Foi um filósofo, poeta, estadista e teólogo romano, cujas obras tiveram profunda influência na filosofia cristã do medievo. Mais ou menos, olha, acertei aqui. Ó. Nasceu em 480, em Pávia, e faleceu em 525. Né? É um dos fundadores da escolástica. Não diria que foi um dos fundadores, foi um dos predecessores da escolástica de Santo Tomás de Aquino. Né? E ele, Boécio, havia uma discussão muito forte na Igreja Católica, na época, se a gramática, a oratória, que depois se chamou retórica, se o processo de construção de análise lógica, né? Que nós podemos chamar como oh meu Deus, gramática, oratória e dialética. Né? Não se chamava dialética, mas depois se chamou dialética. Né? Você comparar opostos, né, e chegar a uma síntese, né? Tese, antítese e síntese. Né? Então, havia uma grande discussão se isso só deveria ser feito com as Sagradas Escrituras e não com a utilização dos escritos dos que seriam considerados filósofos pagãos, como Aristóteles, Platão, né? E oradores, como Cícero. Né? E o Boécio foi um dos primeiros que disse que não, teria que se incorporar aquele... Não era para ficar só estudando gramática, oratória e dialética com os escritos dos evangelhos, né? Tanto
do Velho Testamento quanto do Novo. Deveria se incorporar esses escritos ditos pagãos, porque ele encontrava em alguns desses escritos, né, fundamentos da teologia cristã, como se Aristóteles fosse um cristão antes de Cristo. Então venceu essa linha. E daí veio, isso foi em 500 e 700, que foi o cume disso, né? Foi Apuíno de Órquico, inclusive. Aí tem toda uma história de tradução para o latim dessas obras, foram perdidas e tudo mais. E chegou-se então a São Tomás de Aquino. Tá? Vamos lá. Só para a gente colocar um pouco do espaço-tempo aqui. Ele tem um livro, eu tenho dele, A Consolação da Filosofia. É um livro muito interessante. A Consolação da Filosofia. Foi considerado um neoplatônico, né? Uma ideia notável dele é a Roda da Fortuna. Depois eu vou ler, eu não conheço, olha. Ideias notáveis. A Roda da Fortuna. Vamos lá. Mas, considerando o clima intelectual que com sucesso acabamos de produzir por toda a Europa Ocidental, você não precisa se preocupar com isso. Somente os que tiveram uma boa formação leem os livros antigos. E nós lidamos de tal forma com estes que, de todos os homens, eles são os que têm menos chances de adquirir sabedoria fazendo isso. Nós fizemos isso incutindo neles o ponto de vista histórico. Esse ponto de vista, em suma, significa que, quando alguma afirmação proveniente de um autor antigo é apresentada, a única pergunta que nunca se deve fazer é se aquilo é de fato verdade. É preciso perguntar quem influenciou o escritor antigo, até que ponto a afirmação é consistente com o que ele disse em outros livros, que fazem no desenvolvimento do escritor ou na história do pensamento em geral, ela ilustra, como isso afetou os autores posteriores, quantas vezes isso foi mal interpretado, especialmente pelos próprios colegas do homem estudado, que tipo de crítica geral ao texto foi feita nos últimos 10 anos e qual é a atual conjuntura do problema. Quer dizer, tirou completamente o foco do que o camarada disse. O que o camarada disse é verdade, mentira pouco importa. Ele importa aqui, ó, o ponto de vista histórico. Aqui é Lewis criticando os acadêmicos. Quantas vezes isso foi mal interpretado, especialmente pelos próprios colegas do homem estudado. Considerar o autor antigo uma fonte possível de conhecimento, antecipar o que ele disse poderia possivelmente modificar seus pensamentos ou seu comportamento. Seria uma atitude rejeitada como sendo absurdamente reducionista. Ele assim, o rapaz lá que eles estão obsedando, ele considerar o autor antigo como uma fonte possível de conhecimento, né? Seria uma atitude rejeitada como sendo absurdamente reducionista, se levar em conta que os intelectuais mesmo, né, vão ler todas as citações a partir de um ponto de vista histórico. Ele estaria sendo um simplista, né, reducionista. E já que não podemos enganar toda a raça humana o tempo todo, é da maior importância separar cada geração das demais. Pois... Leia devagar isso aqui. E já que não podemos enganar toda a raça humana o tempo todo, é da maior importância separar cada geração das demais. Pois onde o aprendizado faz um livre comércio entre as eras, reside sempre o perigo de que os erros característicos de uma possam ser corrigidos pelas verdades características de outra. Isso aqui é Edward Burke. Isso aí.
Edmundo. Edmundo. Mas graças ao nosso pai e ao ponto de vista histórico, grandes estudiosos são atualmente tão pouco alimentados pelo passado quanto os mecânicos mais ignorantes que defendem que a história é bobagem. Quer dizer, ao mesmo tempo que o ponto de vista histórico é muito importante, eles, por causa de toda essa, vamos dizer assim, essa mirabolância de pensamento, reduzem a história à bobagem. É interessante como você pode destruir algo alimentando na cabeça dos seres humanos que aquele algo é importante. Porque são tantas opiniões, no final não tem importância nenhuma. Importância nenhuma. Quer dizer, você vai pegar uma tese, você vai para a academia, 7.800 opiniões sobre aquela tese. Aquela tese é reduzida a pó. A pó. Assim, eu uso até um termo que foi eu que criei. É uma poliesculhambose lógica. Você embrulha tudo, parece que é um novelo só. Aí quando você começa a desenrolar aquele novelo, você vai ver que tem 10.000 linhas. Não tem uma linha que tem início, meio e fim, que é uma só. Não. São 10.000 linhas emaranhadas, aparentando que é um novelo único. E que você, desenrolando aquele novelo, vai ter um início, meio e fim. Você não vai ter. Consegui me fazer entender? São diversas linhas que são estimuladas por eles e que são emaranhadas para dar a ideia de um novelo só. E não é. Carta 28. Então, vou encerrar esse aqui. Um abraço aí a todos que nos acompanharam. Na próxima quinta, às 18 horas, tem mais um.